Tela de Justiça. De volta com Tela de Justiça na sua TV Câmara Natal. A presidente Dilma empossou o novo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janotti. Ele terá um mandato de 2 anos à frente da Procuradoria-Geral da República. Em seu discurso de posse, Janotti propôs uma atitude mais flexível do Ministério Público Federal. A presidente Dilma disse esperar que Janotti faça uma gestão marcada pela sensatez e independência. Sensatez para fazer as melhores escolhas e independência para resistir às pressões de quem pretendem fazer interferência no Ministério Público. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, será o relator dos recursos que reabriram o julgamento de 12 réus condenados na ação penal 470, o processo do mensalão. A distribuição do processo foi feita eletronicamente. Por 6 votos a 5, com o voto de desempate do ministro Celso de Mello, o Supremo decidiu que 12 réus condenados na ação penal terão direito à reabertura do julgamento. A expectativa é de que o novo julgamento só aconteça em 2014. O Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte vai implantar no dia 1º de outubro o processo judicial eletrônico em todas as varas do trabalho de Natal. Para ter acesso ao pleno funcionamento do sistema do PJE, o advogado deve fazer sua certificação digital e seu cadastro no próprio sistema. Para falar sobre esse tema, o Tela de Justiça recebe o presidente da Comissão da Tecnologia da Informação da OAB-RN, Haurisson Dantas. Dr. Haurisson Dantas, seja bem-vindo ao Tela de Justiça. Obrigado. Vamos falar sobre a implantação do PJE na Justiça do Trabalho. O que é que a OAB vem fazendo para preparar os advogados para entrar no PJE, que já é uma realidade aqui no Rio Grande do Norte? A Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Norte, na gestão do nosso presidente Sérgio Freire, tem diligenciado a capacitar os advogados, mas não só isso. Tem diligenciado também a representá-los junto às suas prerrogativas no PJE. A Ordem entende que nosso papel, muito mais que capacitar, é preparar o advogado a ser advogado nesse novo sistema, inclusive com respeito às suas prerrogativas e com sua independência funcional. Nós temos uma sessão de treinamentos mensal. A cada mês nós realizamos de 10 a 12 capacitações, inclusive convido aos colegas do Estado a procurarem a CAARN, onde deverão se inscrever para as capacitações e onde também vão adquirir sua certificação digital, para que, junto com a seccional, possamos capacitar o maior número de advogados ainda agora para setembro e outubro. Haurisson Dantas, e em relação ao processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho, os advogados estão preparados para essa nova realidade já a partir do dia 1º de outubro? Eu diria que nem os advogados, nem os juízes e muito menos os servidores estão preparados para essa nova realidade. Por que digo isso? Porque é uma realidade tão nova que dela não conhecemos ainda. Então muitas serão as dificuldades que advirão, muitos serão os desafios. E se nenhum de nós, advogado, está preparado hoje, também se deve ao fato do tempo muito exíguo entre a decisão do tribunal em implantar e a efetiva implantação. Não é fácil imaginar a capacitação de 14 mil advogados hoje inscritos, vamos arredondar, né? 14 mil advogados e estagiários hoje inscritos na Ordem, para um período de 6 meses. É muito difícil. Como é que você vai capacitar 2.500 pessoas por mês? Isso é virtualmente impossível. Some-se a isso a natural resistência ao novo, né? Que também existe junto aos advogados. Quais são esses principais entraves do PJE junto aos advogados? Primeiro, a virtualização total. Defende o Conselho Federal da OAB que essa virtualização ela deveria ter ocorrido paulatinamente, uma mesclagem entre o digital e o mundo analógico físico que nós temos. Então, esse primeiro entrave se deu. Segundo, a natural resistência à tecnologia. Hoje nós temos colegas que ainda usam processadores muito antigos. Há colegas aqui no estado que ainda usam a máquina de datilografia. Mas isso também acontece com delegacias de polícia, isso também acontece com todos os outros órgãos que trabalham acessoriamente ao judiciário. Uma outra dificuldade que nós vamos ter gigantesca é a própria conexão do sistema. Queremos crer que o sistema ele não está totalmente preparado para um judiciário que não está preparado para o sistema. As dificuldades de conexão do nosso estado, elas são prementes. Banda larga existe hoje em menos de 30 cidades, das 160 e poucas cidades do estado. Dessas 30 cidades, apenas 5 ou 6 têm uma banda larga decente,
ofertada no mercado como decente, logo imagine os problemas de conexão, imagine os problemas de prazo, ressaltando que o advogado é o único profissional do direito que tem prazo para cumprir suas diligências. Então imagine esse sistema caindo no último dia do seu prazo, nas últimas horas do seu prazo. Como é que você vai provar isso? O tribunal vai atender a esse clamor, não da advocacia, porque nós representamos a sociedade, é um clamor da própria sociedade. E a gestão Sérgio Freire, hoje à frente da seccional do Rio Grande do Norte, tem levado essas preocupações ao tribunal. O TJRN também vem implantando o PJE. Em que fase está essa implantação no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte? O TJRN, através de Kleber, que é hoje o coordenador de sistemas do Tribunal de Justiça, implantou até mais rápido. Hoje nós já temos PJE na Justiça Estadual em 6 juizados e até o fim do ano nós vamos estar possivelmente com uma vara cível como um projeto piloto. É uma iniciativa corajosa do Tribunal de Justiça, mas que enfrenta as mesmas dificuldades que o TRT enfrenta e que a Justiça Federal encontrou algum tempo atrás. Entre o sistema do Tribunal de Justiça e o sistema do Tribunal Regional do Trabalho, existem diferenças? Qual é o mais eficiente, qual é o mais fácil para o advogado trabalhar? Há pequenas diferenças, muito embora o nome PJE se designe a um único sistema criado pelo CNJ em parceria com os tribunais, há versões diferentes do sistema. Então, um tem uma versão um pouco mais estabilizada, o outro tem uma versão mais antiga. Para a advocacia, os problemas não são referentes às versões, são referentes à estabilidade do sistema. Um sistema estável que permita estar no ar quando a gente pretende utilizar e cujos servidores tenham uma velocidade que atenda ao jurisdicionado. Eu faço questão até de repetir, não se trata do advogado em si. Nós representamos o jurisdicionado, que é o fim último do Estado. Então é um conclame, é um reclame do jurisdicionado que o sistema seja estável. O advogado em si ele não sente muito a diferença de uma versão para outra, sim da estabilidade de uma versão para outra. É importante esclarecer isso, de que apesar de ter um único nome, mas são sistemas diferentes. Cada tribunal utiliza o seu próprio PJE. Não é isso, Alisson Dantas? Dessa forma. E, curiosamente, os tribunais eles não são obrigados a adotar o PJE. Há estados que não o adotaram. Há estados nos quais o PJE é um desastre, é uma catástrofe. A exemplo do Rio de Janeiro, o PJE lá é uma catástrofe porque não tem não só banda, mas viabilidade de conexão e os próprios tribunais implantam sem estar prontos para tocar o projeto. No Rio Grande do Norte, nossos tribunais estão prontos para tocar o projeto, mas o tocaram de forma muito assodada. O tribunal está pronto, mas e o jurisdicionado? Ele está pronto? Quem é o fim último do judiciário? É o próprio judiciário ou é o jurisdicionado? É uma reflexão que nós temos que fazer a cada momento. Vale treinar apenas os funcionários públicos federais e estaduais, que são poucos milhares num contingente de milhões, e os milhões dos jurisdicionados, e os milhares e muito mais milhares de advogados no país. Há muitos mais advogados no Rio Grande do Norte do que servidores do judiciário. É justo colocar o mesmo tempo para capacitar este número muito maior do que aquele número bem menor? São preocupações prementes, mas o Conselho Seccional afirma a todos os advogados e jurisdicionados: a defesa das prerrogativas será intransigente, a defesa do jurisdicionado muito mais intransigente. É diretiva dessa gestão atual da OAB lutar mais e mais por essa defesa do jurisdicionado, e a OAB não hesitará em levar ao CNJ essas dificuldades. O senhor também compõe a Comissão Nacional do PJE, do Conselho Federal da OAB. Inclusive foi o autor de 2 artigos da resolução do Conselho Federal. Quais são esses artigos? A resolução mais recente do CNJ, ela foi feita a partir, graças a Deus, de um movimento coeso e muito mais participativo, diferente das resoluções anteriores, que foram resoluções feitas por magistrados e para magistrados. Mais recentemente, através de esforços do Conselho Federal, a OAB conseguiu aderir a essa resolução a ponto de sugerir. Nossa colaboração foi no sentido de que
os prazos processuais sejam mais respeitados e que a disciplina de uso do PJE respeite muito mais o advogado e o jurisdicionado. Porque na forma como era feito, reitero, ele visava muito mais atender a possibilidade de trabalho da magistratura e do Ministério Público do que da própria advocacia e do jurisdicionado. Veja só, uma colaboração importante foi que os advogados não dispõem dos desafios simples que o Ministério Público tem. Nossos desafios são mais gritantes, são mais sérios. E nós temos que controlar um número maior de processos sem as facilidades que o Ministério Público dispõe, os procuradores dispõem, né? Então, nossa conquista foi no sentido de que nós possamos ter esses mesmos recursos, essas mesmas ferramentas de acesso e acessibilidade. Como é que está a implantação na Justiça Federal? O PJE na Justiça Federal também já é uma realidade? O PJE da Justiça Federal é uma realidade maior do que a realidade da estadual e da trabalhista, muito embora a trabalhista também seja federal. Mas o PJE começou bem antes lá. A bem da verdade, eu gostaria até de registrar que nosso Rio Grande do Norte também é pai desse processo eletrônico. Nosso Judiciário Federal aqui foi quem primeiro deu aqueles passos introdutórios para a criação de um processo eletrônico. Faço até uma homenagem ao professor Ivan Lira, que foi pioneiro nisso quando ainda era aluno universitário. E eles começaram primeiro. Já é uma realidade existente hoje na Justiça Federal. Todos os processos lá já são virtuais de alguma forma, seja através do CRETA, seja através do PJE. Tem tido um trâmite mais fácil, a não ser alguns exageros de um ou outro juiz que não permitem maiores facilidades no tipo de documento que é levado ao sistema. Mas dificuldades com juízes a gente sempre vai ter, e o que nós devemos fazer é tentá-los ver à luz de que quanto mais facilitarem a vida do advogado, mais facilitarão a vida do jurisdicionado. Não se trata o judiciário de facilitar apenas a vida de uma classe, não é verdade? Isso. O senhor falou em alguns nomes, eu me lembrei do juiz Marivaldo Dantas, que hoje está no CNJ e que foi um dos grandes responsáveis pela implantação do PJE aqui no Rio Grande do Norte também. Esse Marivaldo, inclusive, colega meu de turma, começamos e terminamos o curso juntos. Tive a satisfação de vê-lo recentemente em Brasília. Está lá brilhantando o trabalho do CNJ, deixando para ele o abraço e o recurso de que ele seja sempre cada vez mais flexível e sensível aos apelos de advocacia. Haurisson Dantas, agradeço a sua participação no programa Tela de Justiça e que o PJE realmente se torne essa realidade que tanto os advogados, os magistrados e principalmente os jurisdicionados esperam. Muito obrigado pela participação e que o PJE atenda principalmente os reclamos do jurisdicionado, que é o que a OAB defende. Obrigado pelo tempo. Tela de Justiça termina aqui. Acompanhe as notícias jurídicas no www.jurinews.com.br. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Tela de Justiça. Fique em dia com os assuntos jurídicos.